Boa noite, meus irmãos. A paz seja com todos, amém. É muito bom poder estar aqui através desse vídeo para transmitir a palavra de Deus ao coração dos irmãos, tendo que Deus ele fala poderosamente conosco como seus filhos. Para quem não me conhece, meu nome é Mauri, eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular, só não estou aí, mas sou quadrangular, assim como a minha esposa, Thalita. Nós estamos aqui em João Pessoa. Estamos bem, graças a Deus. Mediante essa pandemia, temos nos cuidado, seguido as orientações do Ministério da Saúde, temos nos preocupado com isso também, em se cuidar, mas temos colocado em principal a nossa confiança no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E nessa noite eu gostaria de dividir uma palavra com os irmãos. Confesso que é um pouco diferente esse formato, mas isso me traz a lembrança das primeiras pregações. As minhas primeiras pregações eu fazia exatamente assim, só que não tinha uma câmera. Eu pregava para o espelho ou para a estante que ficava na sala da minha casa, e era muito interessante poder falar ali, ter esse experimento, e a presença de Deus era real. Às vezes tinha um livro que aceitava Jesus, outro livro que era curado, mas a grande verdade é que quando a gente se dispõe a falar de Deus, quando a gente se debruça diante da sua palavra, Ele se faz presente e fala poderosamente ao nosso coração. E vivi muitas experiências boas assim, e creio que o Senhor vai te alcançar ao assistir esse vídeo, durante o culto ou um outro dia da semana, que possamos estar meditando na palavra, que possamos estar nos alimentando daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia, você que está com a Bíblia aí na sua casa, pode ser no celular, está com a sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos, irmãos, tem pessoas que estão junto com você ouvindo a palavra de Deus, que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 1, tá certo? E até aproveitando, irmão, se você não chamou ainda sua família para assistir o culto com você, chame, convide, você vai estar em casa, seja igreja, para que assim o Senhor possa alcançar a todos e abençoar toda a sua casa. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 diz assim: Então Elias, o tesbita, morador de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão por meio da minha palavra. Depois a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, Elias, agiu conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Passando alguns dias, o ribeiro secou, porque a chuva cessara de cair sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço, um vaso, um pouco de água para eu beber. Então ela saiu para buscá-lo. Ele a chamou e disse: Traz-me também um bocado de pão. Porém ela respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e meu filho. Nós o comeremos, depois morreremos. Elias disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze primeiro um bolo pequeno para mim e traze-o aqui, depois o farás para ti e teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: A farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer cair chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim como ela, ele e a sua casa, por muitos dias. Amém, queridos. Esta palavra tem vários pontos, vários tópicos aqui que nós podemos pegar como prática para nossas vidas, para alimentar a nossa fé.
como homens e mulheres no Senhor e podemos nos alimentar. É importante a gente entender um pouquinho do contexto que Elias, ele traz uma palavra ao rei Acabe da parte do Senhor. Acabe, se você ler um pouquinho antes, o próprio Deus diz que Acabe era considerado como um homem mau, um rei mau, pior do que todos os outros antes dele. Um homem corrupto, adorando a outros deuses, matava sem pensar, um homem mau, que não praticava os preceitos da palavra de Deus. E mediante a isso o povo também não praticava, e o Senhor, no seu infinito amor e sua correção para com seus filhos, opera sobre a vida desse povo, neste momento através de Elias. Elias, um profeta extraordinário, reconhecido, ele era visto como, às vezes, como o João Batista, que ainda não tinha vindo. Eles não sabiam e queriam fazer uma comparação mediante as profecias que existiam na palavra. Um homem de um ministério maravilhoso. E aí, Deus fala a ele, Elias, diz que não vai haver chuva. Durante o período só vai chover quando você orar. E ele traz essa palavra ao rei Acabe. Ele traz essa palavra direcionando aquilo que Deus ia fazer, mostrando como Deus era poderoso. E só através da oração dele que isso ia se reverter. Ou seja, ele estava trazendo um prenúncio de um tempo difícil, de um tempo de luta, de um tempo de dificuldade, porque sem água não existiriam as plantações, os animais iriam morrer no campo, o povo não teria como beber água, e sem isso era impossível viver. E aí veja que Deus fala com Elias e dá um direcionamento. Elias, agora você vai fugir. Você vai para um outro lugar, você vai para um lugar que eu estou preparando. E manda ele ao ribeiro de Quirate. Veja, queridos, que ao Elias falar esta palavra, trazer esta verdade, ele também traz para ele uma perseguição. Porque ele estava trazendo a verdade de Deus. E por isso o Senhor o separou por aquele tempo, por aquele momento. E eu gostaria de iniciar falando sobre uma dessas coisas que são os tempos difíceis, que muitas das vezes já estão previstos e ditos pelo Senhor. A palavra de Deus nos orienta a que a gente deve viver um dia de cada vez, buscando ao Senhor e confiando nele, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. A gente não tem como saber. Olha que o povo estava sendo conduzido por um homem mau, um homem que não temia Deus, um homem de um caráter mau. E Deus traz uma palavra. Para quem? Para o homem de Deus. Olha que a gente pode viver tempos difíceis como estamos vivendo hoje. Mas um primeiro ponto que nós analisamos aqui é que Deus sempre tem uma palavra para os seus filhos. Para o homem, para a mulher de Deus, para o jovem, para a criança. Ele tem uma palavra para o seu povo. E aquele que anda no seu preceito recebe esta palavra e é guardado e protegido pelo Senhor. Porque aquilo que Deus falou através da boca de Elias passou-se a se cumprir, porque quando nós lemos no versículo 5, diz que, do 5 em diante, diz que houve seca durante aquele período. Mas Deus, quando começa a existir a seca, Deus primeiro envia Elias ao ribeiro, como diz aqui, de Querite, no versículo 5. Ali Elias habitou. Esse ribeiro estava diante do Jordão. Para que os irmãos tenham noção, esse ribeiro de Querite era como a cabeceira das águas dos rios. Como, por exemplo, ali no Tietê. Quando a gente olha o Tietê nas marginais, ele já está todo poluído. Mas lá na cabeceira é onde vem a chuva e vem a água limpa, depois se suja. Deus, quando disse para ele, vai ter um tempo difícil, preparou um lugar para Elias. Um lugar abençoado. Deus levou ele para a cabeceira, onde tinha as primeiras águas, onde ia ser o último lugar a faltar água. Deus trouxe para ele, levou Elias para este lugar, para o guardar e o abençoar. E assim também é nas nossas vidas. Haverá sempre dias difíceis, dias de luta, como estamos vivendo, alguns com medo, preocupados, sem saber do dia de amanhã. Mas nós temos que entender que o nosso Deus é aquele que nos guarda, e Deus levou Elias para o ribeiro de Quirate, onde era a cabeceira, onde as águas começariam sempre a descer. A primeira chuva vinha ali, e dali descia água para o povo. E assim é nas nossas vidas. Deus nos protege e nos guarda.
E nós temos que entender que Deus já tem nos colocado neste lugar quando nós estamos na sua presença, o buscando e o obedecendo. Então, o primeiro ponto é que essa seca aconteceu por uma maldade do coração do povo e por um rei mau. Mas Elias, ele é guardado no ribeiro de Quileade. Nosso ribeiro de Quileade, irmãos, é a nossa casa. Você é um representante dos céus, você é um representante de Deus, você é um Elias desse tempo. Se você tem dedicado à palavra de Deus, se dedicado a buscar ao Senhor, tenha certeza que a sua casa é o Quileade. E isso nos leva a uma meditação, que nesse tempo nós vemos tantas pessoas e os cristãos se elevando pela força da mídia, pelo que a televisão diz, entrando em desespero, se preocupando, não olhando para Deus e maldizendo a sua própria casa. Quantos cristãos estão dizendo, quantas pessoas no geral dizem, ficar em casa é horrível, não quero ficar com a minha família, é um problema. Quantas notícias de divórcio porque estão juntos em casas, quando deveríamos estar felizes porque nós estamos no nosso Quileade. Diz a palavra de Deus que quando Elias estava ali, o Senhor mesmo disse, eu vou te alimentar, eu vou ordenar aos corvos. Deus fez 3 milagres em destaques aqui eu quero colocar com Elias. E dos 3, este para mim é o maior. Porque nós vamos ver mais à frente, Elias também viveu um milagre, através da vida dele a viúva foi abençoada através da sua oração. Mas ele foi sustentado, ali foi um envio de Deus de sustento para a vida dele, Deus falou que ia usar a viúva. Mais à frente ainda você vai ver, quando Jezabel diz que vai matar os profetas, que Elias foge de novo. A gente vê Deus sustentando Elias através do anjo que traz o pão para ele. Mas o anjo trazer pão, aparições de anjos não é uma coisa tão... É um milagre, é uma coisa grandiosa, sim, não vamos tirar o poder disso. Mas a gente já vê outros momentos, outros homens de Deus passar por isso, por essa bênção. Uma viúva, ou seja, Deus já usou alguém para abençoar a minha e a sua vida. Mas os corvos, eles têm medo do ser humano. Ele não tem convívio. E olha o que Deus faz. Deus faz o corvo levar pão e carne. E diz a ele, Elias, você vai beber do ribeiro. Ou seja, nós vemos as 3 necessidades básicas do homem ser supridas pelo Deus Todo-Poderoso. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades em glórias por Cristo Jesus. E suprir necessidade não é nos dar riquezas, carro, não é isso. Suprir necessidade é necessidade, ou seja, sem água o homem não vive. Deus mandou Elias para onde teria água, e onde seria o último lugar a faltar. Deus enviou para Elias, através do corvo, pão. Ele tinha o carboidrato necessário para ele. Deus enviou para Elias carne, ele tinha a proteína necessária para a vida dele. E a descrição desse lugar, se você for estudar, era um lugar bonito, protegido, tinha plantas, ele estava bem, parece que ele ficou escondido lá mal, não, ele estava num lugar bom. A sua casa é o Quileade do Senhor, é um lugar bom, é onde o Senhor envia a provisão, é onde não vai faltar a água, é onde não vai faltar a carne, é onde não vai faltar o pão, as suas necessidades serão supridas. Há outro ponto que muitas vezes vemos hoje os crentes reclamando, está difícil, está faltando isso, sabe? Você tem a necessidade suprida, irmão. Você que hoje quer a sua necessidade suprida, você tem que glorificar ao Senhor neste momento, agradecer a Ele, porque Ele tem te alimentado. Ele tem te dado aquilo que é o necessário para passarmos por esse tempo. Tem muitas pessoas passando por situações muito piores do que a nossa, que não tem um teto para morar, que não tem o pão para comer, que não tem uma água para beber, para lavar as mãos. Num tempo onde a gente tudo tem que lavar, sair de casa, volta, tem que tomar banho, tira a roupa, põe outra roupa, lava chinelo, faz isso, aquilo, outro, sem água, mas nós temos. E o porquê que estamos reclamando às vezes? Estamos deixando de reconhecer que Deus está cuidando de nós nesse tempo difícil. Que a nossa vida está na mão dEle. Que nele nós podemos confiar, irmãos. Essa é uma revelação de Deus para nossas vidas, da tua palavra. Quando nós lemos, a palavra de Deus já é revelada. Nós precisamos de entender.
Os pontos estratégicos de Deus ao cuidar de Elias estão nas nossas vidas. Pare de murmurar na sua casa, de reclamar de ficar em casa, que isso está ruim, que não tem aquilo, que você queria comer aquilo, aquilo outro. Glorifique ao Senhor, porque Ele tem suprido as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. De nada temos falta, porque se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o meu pastor, tudo o que eu preciso Ele tem suprido, a minha e a sua vida. Ele tem cuidado de nós. Irmão, o significado para nós termos a fé e a paz que excede todo entendimento. Para ter essa paz é necessário nós termos fé e obediência à palavra de Deus em prática. Porque se não nos praticarmos, nós não vamos alcançar os propósitos de Deus para a nossa vida. E nós vamos tornar pessoas comuns que só reclamam, murmuram e não se alegram daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Então não diga que sua casa está isso, que aquilo outro, não reclame da parede disso, daquilo outro. Não, irmão, é o seu criate. É o lugar de bênção, é o lugar de provisão de Deus. Ele vai enviar a provisão, Ele vai cuidar de nós, irmãos. Mas é necessário obediência e compreender a palavra de Deus. Veja que, passando isto, Elias ficou por dias ali comendo carne, comendo pão, bebendo a água. Mas a palavra de Deus dizia que uma hora que a chuva ia parar. E ela cessou e foi acabando a água, mas onde Elias estava tinha água, tinha tudo. Deus estava ali cuidando, tratando de Elias, abençoando a vida dele, porque ele estava em obediência. Não reclame da sua casa, não reclame da sua vida. Adore e glorifique ao Senhor. Mantenha a sua vida nas mãos do Senhor. E aí, a gente segue aqui, irmãos, olhando o texto, diante do versículo 8, Deus diz assim: então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha que maravilha do sustento de Deus, do cuidado de Deus em tempos difíceis. Quando cessou a chuva, foi acabando a água lá embaixo, acabando, chegou um momento que acabou também no Quiriate. Isso, irmãos, é mais um ponto de avaliarmos em nossas vidas. A sua casa é o Quiriate. Deus está abençoando e está suprindo. Pode ser que alguém que esteja nos ouvindo agora diga: não, mas minha casa não está desse jeito, está faltando algo. Temos que buscar ao Senhor, porque é Ele quem nos supre, irmãos. Mas vai chegar um momento também que pode existir, que vai secar, que pode secar. Chegou um momento que secou, e aí Deus falou: agora, Elias, você vai a Serepta, porque lá eu ordenei a uma viúva que te sustente. Olha Deus provendo, irmãos, da maneira excelente e grandiosa, porque tudo é de Deus. E a Bíblia nos diz que o pouco com Deus é muito. Ele faz muito em nossas vidas quando a gente tem pouco. Porque aquele que é fiel no pouco vai estar sobre o muito. E aí veja que Elias sai daquele lugar onde secou a água, onde ele estava, e vai para onde Deus o enviou. E uma viúva, irmãos, uma viúva nesse tempo, ela sofria com muitas dificuldades, porque a mulher dependia totalmente do homem para o seu sustento. E ali tudo o que ela tinha era um pouco de farinha e azeite. E chega o profeta de Deus, enviado para ser sustentado ali naquele momento por ela. E aí Deus, Ele fala para essa mulher, aliás, Elias diz a ela: olha, me dá um copo de água, pega um vaso de água. Quando ela está indo, ele fala: não, volta, por favor, também me traz um bolo, preciso comer. Ela diz: olha, meu Senhor, isso eu não posso fazer, porque o que eu tenho eu vou fazer o que eu vou fazer vai comer eu e meu filho e nós vamos morrer, porque está acabando. E aí, irmãos, vem a palavra do homem de Deus: vai e faz conforme a tua palavra, porém traga primeiro para mim, porque não vai faltar na sua casa, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Deus trouxe provisão na vida de Elias através de alguém que quase não tinha nada, tinha o mínimo, estava pronto para morrer.
Quero te dizer que ainda que você esteja se preparando, falando, Deus, não sei como vai ser as contas, o mês que vem, o trabalho, as portas estão fechando. Irmão, alimente a sua fé na palavra. Não se alimente das coisas que a televisão, que a internet diz. Busque a Deus. Alimente a sua fé, porque do pouco que você tem, o Senhor vai te sustentar. E ainda que Deus tenha que levantar uma viúva, ainda que Deus tenha que levantar um empresário, ainda que Deus tenha que levantar alguém para te abençoar, Ele vai fazer isso, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim, de você. Nós não estamos sozinhos, e nós podemos confiar na palavra de Deus. Nós podemos esperar em Deus, que ninguém abandona. E aí aquela mulher faz conforme a palavra do profeta. E ela é tremendamente abençoada. E veja que Deus supriu a necessidade de Elias. Mas também supriu a necessidade daquela mulher. E Elias disse para ela, até o dia que a chuva voltar à terra, você vai ser abençoada por esse azeite. Olha, irmãos, até o dia que passar esse coronavírus. E vai vir outros problemas. Mas até o dia em que passar, até o dia em que voltar as empresas a funcionar, até que as coisas voltem ao possível normal e que nós voltemos mudados, com um relacionamento diferente, um relacionamento íntimo com Deus. Até o dia que isso acontecer, podemos ter garantia de que Deus vai nos sustentar e que não vamos ter falta, que o Senhor vai suprir nossas necessidades. Precisamos de alimentar a nossa fé com isso, porque a palavra de Deus é verdadeira e assim se cumpriu na vida dessa mulher, também vai se cumprir na minha e na sua vida. Você que está nos ouvindo, nos assistindo neste momento, tenha certeza que Deus vai nos sustentar. Precisamos de lançar sobre Ele a nossa ansiedade, precisamos de colocar o nosso coração nele, dedicar o nosso tempo a Ele e buscar mais a Ele. E muito, irmão, isso vai ser possível mediante o nosso relacionamento com Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação e aí foi falado um versículo e minha mente foi para aquele versículo e fui pensar e buscar em Deus, orando ao Senhor, falando sobre a experiência de Marta e Maria com Jesus. O que faz diferença na nossa vida na hora de passar pela luta, pela tribulação, é o nosso relacionamento com Deus. O que nos faz ter a paz que excede o entendimento é fé em prática, é obediência à palavra de Deus, é relacionamento com Ele, porque quando eu tenho isso, eu tenho relacionamento com Deus. E o que aconteceu com Marta e Maria, a diferença entre as duas é exatamente isso. O primeiro encontro delas com Jesus, Marta estava trabalhando e Maria estava ali ouvindo Jesus pregar, e Marta chega, mas Jesus, mas mande que ela vai me ajudar a trabalhar. E Jesus diz, deixe ela, porque ela escolheu a boa parte, a qual ninguém poderá tirar dela. E passado um tempo, o seu irmão Lázaro fica doente, mandam chamar Jesus, Jesus diz, essa enfermidade não é para a morte, vocês conhecem essa passagem, mas ele morre. Jesus diz para os discípulos, olha, ele não morreu, ele dorme. E os discípulos já, não, mas acho que ele morreu, mas ele dormiu então. E eles pensando que era uma coisa natural, eles não entenderam. Isso é uma outra mensagem para um outro momento, mas só para a gente entender o enredo dessa história para quem nos ouve e não tem uma familiaridade com a palavra de Deus. E aí Jesus, depois de 3 dias vai caminhando, já se deu 4 dias, Jesus chega na cidade e ele se encontra com Marta e Maria. E aí a gente percebe nesse segundo encontro a diferença daquela que dedicou o seu tempo em ouvir e ter um relacionamento com Jesus e daquela que só estava trabalhando. Não que é errado trabalhar, mas ela poderia ter um tempo também para com o Senhor. Por isso Jesus disse que Maria tinha escolhido a boa parte que ninguém poderia roubar dela. Ninguém poderia tirar dela, melhor dizendo. E aí veja que quando eles se encontram novamente, Maria, que era aquela que tinha lavado os pés de Jesus com bálsamo, ela volta-se para o Senhor e diz, olha, meu irmão morreu sim, Senhor. Mas eu bem sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele te concederá. Olha a diferença. Já Marta diz, eu sei que vão se ressurgir, mas lá no dia vindouro, lá na frente, lá na volta de Cristo. Marta estava pensando que Jesus só ia ressuscitar aquele homem lá na ressurreição,
aonde a palavra de Deus nos garante que após a morte de Jesus e a ressurreição, quando nós morrermos, Jesus voltar para buscar a sua igreja, aqueles que estiverem mortos ressurgirão. Marta estava com essa esperança, mas Maria, por ter um relacionamento com o Senhor, sabia que Ele poderia fazer naquela hora. Sabe por que muitos de nós estamos desesperados, irmãos? Sabe por que muitas vezes você não tem para onde estar, está preocupado, e tem muitos crentes deixando a sua fé de lado, não acreditando mais em Deus, murmurando. Tem muitos que, melhor ficar assim. Tem uns que até, graças a Deus, que não tem culto. Que, fica em casa. De fato, irmãos, ficar em casa tem sido bom, mas quando a gente sabe usar o nosso tempo, sabe o que faz a diferença nós passarmos por esse tempo em fé, em alegria, em confiança, lutando, batalhando, crendo que Deus está conosco? O nosso relacionamento lá de trás. Maria conseguiu compreender quando seu irmão morre, o que estava acontecendo, o que Jesus poderia fazer pelo tempo que ela teve lá atrás. Tem muito crente hoje, muitos que estão ouvindo hoje, talvez, já estão, pensa como estava o seu relacionamento antes desse momento que estávamos vivendo. Se ele estava fraco, ruim, provavelmente agora, então. Mas que nós possamos nos alertar, irmão, que essa é uma oportunidade de Deus, de nós revertermos isso na nossa vida. De termos um tempo de leitura da palavra de Deus, um tempo de oração do Senhor, um tempo de ouvir louvores, de não ficar dedicando o nosso tempo para as coisas deste mundo, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E muita gente diz, não tenho tempo, não tinha tempo para isso, não conseguia ler, não conseguia, estava cansado do trabalho, agora está em casa e continua cansado do quê? Por que você não está lendo? Por que não está buscando ao Senhor? Então o que nos faz passar por esse tempo é o relacionamento que temos com Deus. Nós temos um outro exemplo bíblico sobre as virgens, 10 virgens. Deixando claro que tinham que ter o azeite, mas foram imprudentes, aquelas que foram imprudentes não conseguiram alcançar e estar com seu noivo. Esse é um tempo também que a gente ouve muito disso, mas Jesus, será que Jesus vai voltar amanhã, isso, aquilo, outro? Fatalmente, irmãos, o que nós estamos vivendo são os sinais, é fato. Mas a Bíblia diz que não vai ser revelado a nós quando Ele vai vir. Nós temos que viver como se Jesus voltasse hoje. E se Ele voltasse hoje, como está o nosso relacionamento com Ele, como está a nossa vida com Ele, como que nós temos caminhado com Ele. Como tem sido a nossa vida com Deus hoje, irmãos. É nisso que nós temos que pensar, é nisso que nós temos que colocar o nosso coração. De como está a nossa vida hoje para com o nosso Deus, o nosso Salvador. Eu sei que sim, lutas acontecem, irmão. Eu sei que a gente está num momento muito difícil, mas mantenha o relacionamento com Deus, relacionamento íntimo, próximo com o Senhor, porque é isso que vai te fazer passar por esse tempo de luta. É isso que vai nos fazer alcançar a vitória em Cristo. Parar de murmurar, agradecer pelo que temos, por sermos supridos em Deus, pela nossa casa, pela nossa vida, pela saúde. Quantos estão nos hospitais, irmãos, sofrendo, e não é só com essa doença, mas com todas as outras doenças que às vezes não pode nem ir, e está sofrendo em casa, mas você está aí com saúde. Deus quer alcançar mais ainda a sua casa e a sua família. Agradeça a Ele, seja grato ao Senhor. Aqui eu notei algo importante, irmãos, que é, na escassez existe em Deus, um Deus que supre nossas necessidades. Quando faltava na escassez, que ia faltar água, Deus supriu a necessidade de Elias. Quando aquela mulher viúva estava na escassez, Deus supriu a necessidade daquela mulher. Um Deus que supre a necessidade na escassez. Supriu dela e de Elias, é o Deus que supre a minha, a sua necessidade. Mas que nós venhamos ter um relacionamento com Deus, de intimidade com Ele, de tempo com Ele. Porque outros tempos difíceis virão à frente, não pense que vai passar esse, vai passar e vai ficar tudo bem. Não, vai passar esse, vai passar um tempo, vai surgir outras coisas. Mas o que vai fazer a diferença é nós nos prepararmos para esse tempo.
É nós termos azeite na botija. É nós estarmos cheios da presença de Deus. É nós não estar como vasos vazios, mas cheios da presença de Deus. O Senhor encheu os vasos de azeite até que a chuva viesse. Oh, glória! Deus também quer nos encher até a chuva chegar, irmãos. Aleluia! E no dia que a chuva chegar, nós vamos poder cantar, nós vamos poder dançar, quando tudo isso passar. Mas, irmãos, nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de ser envolvidos por Ele, de ser ministrado por Ele, de ter dedicado tempo na Sua palavra. Nós precisamos de ser transformados no Senhor no Espírito. Em nome de Jesus Cristo, se levante, você que nos ouve pela primeira vez, que ouve o Evangelho, você que está ouvindo agora e não conhece a Cristo, eu quero te dizer que Ele já morreu na cruz por mim e por você, que nós podemos descansar nele, confiar nele, coloca a sua esperança nele. Não é para você se matar, não é para você se jogar, não é para você desistir, mas é para você se alimentar nele. É um tempo de Deus, de salvação para a sua vida. Oh, aleluia! É um tempo de Deus, de nós buscarmos mais nele, porque Ele tem mais para nossas vidas. É um tempo de conhecermos o nosso Pai, de falarmos com Ele. É um tempo de nós nos dedicarmos, pegar esta palavra, nos debruçarmos diante desta palavra. De termos essa comunhão com Ele através da palavra. A revelação de Deus está aqui. E aqui nós podemos buscar. E aqui nós podemos nos alimentar no Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que a morte queira bater a sua porta, creia que o Senhor tem guardado. O dia mal chega para todos, irmãos. Chegou agora para todo mundo. Estamos iguais, todo mundo dentro de casa, todo mundo na mesma situação. O que vai fazer a diferença é como está o azeite em nós. Se o nosso azeite está como daquelas que foram prudentes, ou se nós temos sido imprudentes. Se você tem sido imprudente, é tempo de pedir perdão, de se arrepender diante de Deus, de falar, Senhor, eu preciso da sua presença. É tempo, irmão, de se largar todo o seu tempo com coisas deste mundo, com notícias, com coisas que não vão te alimentar, e tem um tempo com a palavra de Deus. Não estou falando que você não pode assistir uma TV que eu não assisto, eu assisto também. Assisto um filme, não é isso a questão. A questão é quanto nós estamos dedicando de tempo à palavra de Deus. Porque se hoje estamos vazios, não é por causa de hoje. Se estamos vazios hoje é porque já deixamos lá atrás há muito tempo. E precisamos de retomar isso diante do Senhor. Precisamos de ter relacionamento como Maria teve. É ter um tempo com o Senhor, mas é tantas tarefas, é criança, é trabalho. Tempo com Deus tem que ser prioridade para nós. E às vezes nós deixamos isso. Me coloco igual a todos, irmãos. Às vezes também deixei isso. Mas precisamos, é um tempo de reflexão, um tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É um tempo oportuno para a minha e para a sua vida. É um tempo de salvação. Agradeça a Deus pelo seu Kiriat. Fique na sua casa. Obrigado, Deus, pelo meu Kiriat. A minha casa é o meu Kiriat. A minha casa é lugar de paz. A minha casa é lugar de provisão. A minha casa é lugar, Senhor, de salvação. A minha casa é lugar, ó Deus, onde nós experimentamos a Tua boa e perfeita vontade. A minha casa é onde o Senhor habita comigo. A minha casa é uma bênção. É onde eu tenho minhas necessidades supridas. E deixe de maldizer. Abençoe, glorifique ao Senhor. Porque certamente as suas necessidades básicas, como a de Elias, serão supridas, assim como a minha tem sido. Tenho certeza disso. O Deus que nós servimos é um Deus fiel, justo. Um Deus bondoso para com os seus filhos. Que cuida dos seus filhos. No nome de Jesus, irmãos. Guarde essa palavra no seu coração. Coloque essa palavra na sua mente. Medite o quanto tem sido o seu relacionamento com Deus. A necessidade de colocar o seu coração no Senhor. A necessidade de se voltar para o Senhor. Deus supriu as necessidades básicas de Elias. E Ele vai suprir nas nossas vidas. Espiritualmente, Elias estava ligado com o Senhor. A necessidade física dele foi suprida. Ele tinha onde ficar. E não era um lugar qualquer, não era um lugar ruim. Quando você ler esse texto e pensar, nossa,
Elias foi para um lugar assim horrível e tal. Não é, ele estava na cabeceira, na melhor parte. Em nome de Jesus. A sua e a minha casa é a melhor parte de Deus. Glorifiquemos a Ele. E se secar o ribeiro, teremos confiança, plena confiança, que Deus terá a estratégia de trazer aquilo que nós necessitamos, ou de nos levar até aquilo que nós necessitamos, de suprir as nossas necessidades. Muitas notícias, muita coisa, empresas fechando isso, aquilo, outro. Irmãos, no nome de Jesus, coloque o seu coração em Deus. Porque a sua provisão não vem da empresa. A sua provisão vem do Senhor. Porque tudo é dele. Tudo é para Ele. Se você trabalha é porque Deus te colocou lá. Se você precisa estar de pé é porque Deus tem permitido. Tudo está na mão de Deus. Ele não perdeu o controle, ele não vai. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ainda que a gente viva rodeado às vezes por más notícias, por pessoas más. Ainda que um rei mau como Acabe, pior do que todos os outros que veio antes, exista. Nós temos um Deus que está acima de tudo isso. Então nós temos que crer, irmãos, e colocar o nosso coração e a nossa vida nisso. Colocar a nossa fé naquilo que Deus já tem feito nas nossas vidas. Neste momento eu quero fazer uma oração com você, meu amado, que está aí na sua casa. Eu quero orar por aqueles que, talvez com uma enfermidade, com uma dor, e quero orar por alguém que tem enfermidade, às vezes na alma, que está angustiado, se sentindo depressivo. Quero orar também por salvação. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite nós queremos, ó Deus, neste momento, orar, bendizer o Teu santo nome e declarar, Senhor, a salvação do Senhor sobre a vida daqueles que têm se encontrado enfermo. Cura, Senhor, este corpo. Deus, em nome de Jesus, tira toda enfermidade, todo mal. Que os Seus filhos consigam controlar aquelas doenças pré-existentes, ó Deus, ao ponto de serem, Senhor, se sentirem bem. Aqueles que sofrem com diabetes, pressão alta, doenças respiratórias, coloca a sua mão neste momento, opera poderosamente. Que seus filhos tenham consciência, Senhor, de se cuidar na sua alimentação, no seu dia a dia, não se preocupar, não deixar com que essas más notícias destruam aquilo que o Senhor tem construído dentro de nós, Pai, através da Sua palavra. Guarda esse coração, essa vida, traz cura, restauração, Senhor, sobre este corpo, Pai, no nome de Jesus. Aqueles que têm sofrido, ó Deus, com doenças na alma, aqueles que têm sofrido, Senhor, com problemas psicológicos, coloca a sua mão neste momento, renova a esperança, traz alegria, tira o sentimento de morte, de sofrimento, de tristeza, de angústia, e que eles sejam preenchidos pela Tua paz, a paz que excede o entendimento, que vem através da Sua palavra, que hoje ouvimos e queremos pôr em prática sobre as nossas vidas, e decidimos isso com o coração aberto, Pai. Abençoa este irmão, esta irmã, abençoa este Teu filho de forma poderosa. E aqueles, ó Deus, que ouvem-nos, Deus, nesta noite, ou em qualquer tempo deste vídeo que vai estar disponível, Deus, na internet, que os Seus filhos, aqueles que ainda não se decidiram entregar a sua vida, aquele que está distante dos seus caminhos, aqueles que perderam o relacionamento com o Senhor e agora no tempo difícil não sabem o que fazer, ó Deus, que o Teu Espírito Santo vá direto a esse coração neste momento e opera poderosamente. Que ele possa levantar as suas mãos onde está agora e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Eu não quero mais viver neste sofrimento, eu não quero viver sem esperança, eu não quero mais manter esse pensamento de tirar a própria vida, eu não quero mais viver dessa forma. Deus, eu quero entregar e confiar no Senhor, assim como eu fiz um dia. Que essas vidas também sejam alcançadas, ó Deus, nesta noite, no nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém, meus irmãos. Quero agradecer essa oportunidade novamente, a pastora Judite. Muito obrigado, pastora, por esse coração, por a oportunidade. Amo a você, amamos a você, a sua família. Falo por mim, pela Thalita, tranquilamente. Um grande abraço a vocês. A Vandressa, né, as duas pessoas maravilhosas aí. Vanessa e Andressa, um beijo para vocês. Se cuidem, a todos os membros dessa igreja maravilhosa, dizer que a gente está com saudade, que o Senhor no tempo oportuno nos permite estar juntos, adorando ao Senhor. Cremos na bênção do Senhor e nos seus propósitos. E aqui estamos vivendo o propósito dele,
e o momento ao qual Ele preparar que estejamos aí, estaremos muito felizes. Que Deus abençoe a cada membro dessa igreja. Você, irmão, seja extremamente abençoado pelo Senhor, a liderança dessa igreja, os obreiros dessa igreja, meu irmão, que eu encontrei aí. A Bíblia diz que irmãos são mais amigos que são mais chegados que irmãos. Eu posso dizer isso do Fabiano. Muito obrigado, meu irmão, por essa oportunidade, por me dar essa oportunidade de pregar com um prazo maravilhoso, com espaço de tempo. Cara, você é demais. Amo você e a sua família. Um beijo para você, para Amanda, para o Henrique e para todo o corpo de obreiros dessa igreja, que são pessoas maravilhosas, os líderes. Amo vocês, são pessoas de Deus. Maria Wanda, obrigado por me ajudar com os estudos aí para a Uni, pro Enem, aliás, desculpe, eu estou me dedicando, peço a ajuda dos irmãos de oração, preciso de estudar. Deus nos abençoe. Perdoe se surgiu algum outro som aqui, se não ficou exatamente perfeito, irmãos, mas passamos uma dificuldade para conseguir gravar esse vídeo e pulei da cama para poder a gente fazer isso da melhor forma possível para os irmãos, para sair o melhor. Se não foi dessa vez, vai ser, mas melhor ainda vai ser quando a gente estiver junto ao vivo aí, poder se abraçar e glorificar o nome do Santo do Senhor. Deus nos abençoe poderosamente, que tenha uma semana abençoada na presença de Deus. É o meu desejo, é o nosso pedido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Um grande abraço.